Continuando então o assunto do vídeo anterior, que eu vou deixar o link aqui na descrição para quem não assistiu, que eu vou então responder uma pergunta, uma dúvida de uma pessoa, e é o seguinte: Lúcia, se eu tiver numa seita de falsos profetas, num desses lugares aí que tu diz que é seita, eu vou ter o mesmo resultado que tu? Lamento informar que não vai, Eu digo aqui que até pessoas que são de outras crenças, outras religiões ou que não tem crença nenhuma, elas podem ter ali uns resultados, mas, de acordo com os critérios que eu já expliquei em outros vídeos, mas se a pessoa tiver em seita de falso profeta, lamento informar que não vai acontecer igual, porque eu sei disso por experiência própria. Então, quando eu estava ali quase prestes a sair, é que eu comecei a ter alguns resultados, algumas coisas, que Deus começou a me ouvir. Enquanto eu estava lá, estava estranho, porque Deus ele não me atendia, eu achei que era normal, depois eu vi que não era. Então, tu tens que sair desses lugares aí, porque eles estão dizendo que são cristãos, mas eles fazem coisas erradas. Uns estão, por exemplo, devem aluguel, devem contratos ali para outras pessoas, outras estão com os templos ali com problemas, e eles têm que estar dando jeitinho brasileiro ali para resolver, e estão ali fazendo coisas erradas com outras pessoas, que tu não está vendo, tu está financiando aquilo ali. Eles acham que apenas fazendo o mecanismo, se a pessoa seguir o mecanismo, ela vai ter o mesmo resultado. Não vai ter o resultado. Aí alguém pergunta: que mecanismo é esse? Por exemplo, a pessoa, algum coach que não é evangélico, ele explica, e aí esses falsos profetas querem explicar lá dentro também que se a pessoa, por exemplo, estiver baseado no que eu digo aqui, a pessoa estiver com a razão, estiver certa, estiver de acordo com a consciência dela, que estiver tudo certo ali, que ela não esteja fazendo nada de errado, é só ela ter fé, não duvidar, crer ali sem duvidar, que as coisas vão acontecer. Então é simples. Não é simples, não é assim, porque, como eu digo aqui, está baseado em Deus que está vendo tudo. Então não é só tu seguir um mecanismo, faz assim, que vai dar certo. Porque, pessoas, outros, como eu já disse, coaches que explicam errado, eles querem usar ali o mecanismo, talvez para as pessoas que são de fora, que não são evangélicos, não são convertidos, talvez isso dê certo, mas para quem é uma pessoa que se diz cristã, que quer estar convertido ao evangelho, não vai funcionar. Então não adianta eles explicarem isso lá nas seitas deles, porque Deus está vendo que a pessoa está lá dentro. Então, se tu estiver fora, vai funcionar para ti. Mas se tu estiver numa seita de falso profeta, não vai. Se tu estiver numa igreja, num lugar, num templo, que seja algo de Deus, que seja alguém, um lugar ali que está explicando uma pessoa que seja de Deus mesmo, aí funciona. Mas se tu estiver ali num lugar, não vai funcionar. Então, se tu está ali tendo muitos problemas para ser atendido por Deus, provavelmente tu esteja num lugar desses aí que eu falo que é seita de falsos profetas. Tem outros vídeos aqui no canal explicando. Então, é importante a pessoa saber que não adianta ficar seguindo coisas que eu digo aqui sem ter ali a conexão com Deus, porque Ele está vendo. Então não adianta estar lá no seita de falso profeta, vai fazer o que eu digo aqui, não vai funcionar. Então não adianta essa gente aí explicar assim, porque não funciona, porque lá eles estão fazendo coisas erradas. Aí alguém vai dizer assim: mas como é que tem gente que é atendido? Por quê? Porque é o livre-arbítrio das pessoas, senão ele está forçando. Então tem gente que vai conseguir as coisas da maneira errada, mesmo às vezes estando dentro desses lugares aí. Então, se a pessoa estiver num lugar desse aí, tem que sair, e quem tiver com conexão com Deus vai sair e não vai ter esse problema. E então agora, para continuar e finalizar esse vídeo, quero dizer que eu vi os recadinhos de quem mandou o recado. Alguém vai dizer assim: Lúcia, eu não pude mandar recado aqui, a gente não pôde por causa que alguém está com medo de ti. Eu quero dizer que não precisa ter medo, é só não fazer mais. Então, se a pessoa não é falso profeta, não precisa ter medo. E quero dizer que eu também não fico mais especificando aqui que as pessoas mandam um recado, porque tem gente que vai achar que eu estou falando dela, e tem gente que pode ficar irritado, não gostar, Por exemplo, que nem uma vez que eu falei aqui que eu vi os recadinhos,
que as pessoas colocaram na música dos anos 80, né? Por exemplo. Aí eu estava falando de uma pessoa, aí quem colocou música de anos 80 vai dizer, ela tá falando ali e eu não mandei para ela, não foi. Só que não foi a pessoa que eu estou dizendo que não foi, é a pessoa que estiver ouvindo e foi ela. Então, por exemplo, essa pessoa mandou um recado e tinha várias pessoas ali, né, onde a pessoa estava me mandando o recado. E então, se é um lugar que tinha poucas pessoas ou uma pessoa só, não é esse lugar. Então, eu quero dizer que é isso, né? Eu vejo os recadinhos, né? Esses que eu estou falando agora são de pessoas que mandam recado lá nas outras redes sociais. Quem manda recado aqui pelo canal, aqui no YouTube, continue mandando, que eu percebo que as pessoas dão like, apesar de eu não deixar ele, né, visível aqui. Mas eu espero que as pessoas que puderem deixem seus recados também, né? Por isso que eu falei. Então esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!